Adore bem forte ao Senhor. Chama a presença dEle neste lugar. Aplauda bem forte, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, no nosso meio. Seja bem-vindo, Deus Filho. Seja bem-vindo, Deus Pai. Seja bem-vindo, Deus Espírito Santo, em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Aproveitando que você se encontra de pé, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aleluia. Lucas, capítulo 17, versos 28 e 30. Louvado, exaltado o nome de Jesus. Diz assim, podemos ler? Lucas 17, versos 18 ao 30, diz assim: E mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, a tua palavra foi lida. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. É necessário, Senhor, que todos nós que estamos aqui nesta noite nos diminuímos para poder estar sensível a receber o maná que vai cair do céu sobre as nossas vidas, sobre as famílias representadas aqui nesta noite, sobre as famílias que irão nos assistir. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor falou comigo possa ministrar para a tua igreja nessa noite, que eu seja um vaso usado pelo Senhor. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Podei tomar o seu assento. Glória a Deus. Louvado, exaltado o nome de Jesus. Eu sonho ainda um dia, quando o diácono, num tempo de frio assim, chegar aqui um leite quente, um chá quente. Glória a Deus. Aleluia. Agora senti confirmação dos céus. Diz assim, o versículo que nós lemos relata quando você fala na volta de Jesus, você sempre traz na memória o que aconteceu com a família de Ló e o que aconteceu com a família de Noé. Nesta noite nós vamos tratar sobre a família de Ló. O tema nessa noite é: quanto vale a sua família? Quanto que vale a sua família? E nós vamos ver algo que aconteceu na família de Ló, que não pode acontecer na minha família, que não pode acontecer na sua família, que não pode acontecer nas nossas famílias. Nós vimos todo final de tempo, no final do tempo, se nós falarmos, você sempre vai lembrar de Ló e sempre vai lembrar de Noé. Ló era um sobrinho de Abraão. Ele viveu em uma época em que precedeu o julgamento de Deus sobre as pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra. As mesmas coisas aconteceu com Noé. Só que a diferença, Ló viveu um julgamento de uma cidade de Sodoma e Gomorra. Noé viveu o julgamento do mundo. E muito em breve nós também seremos julgados, porque dia após dia o mundo caminha passos largos. O mundo prepara o caminho para o anticristo. E a igreja do Senhor precisa estar preparada para a volta de Cristo. E nós vamos aprender para que tudo que aconteceu com a família de Ló não venha acontecer na nossa família. Ló, sendo sobrinho de Abraão, ele viveu um comportamento, foi morar numa cidade que era libertinosa. Dos seus contemporâneos não tinha temor nenhum a Deus. Os seus contemporâneos, na cidade em que foi habitar, era uma cidade onde predominava a prostituição, era uma cidade onde predominava lascívia, era uma cidade onde predominava drogas, era uma cidade que não havia respeito, não havia temor do homem com Deus. A cidade se entregou totalmente à prostituição, se entregou a uma sujeira imensa e desagradou a Deus. E Ló estava no meio daquela cidade. Tanto que quando Deus falou que ia destruir aquela cidade, Deus falou para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis. E Abraão falou: mas se houver um justo,
que Deus foi falando sempre com Abraão, mas por causa da intercessão de Abraão, Ló não foi consumido com toda aquela sua família. Mesmo que Ló era considerado uma pessoa justa, mas Ló não vivia uma vida justificada em Deus como vivia Abraão. Nós vemos nele um testemunho de alguém que não tinha uma aliança com Deus. Ló não tinha um comprometimento com Deus. Deus separa nesta noite famílias que querem ter aliança com o Senhor. Deus quer separar nesta noite famílias que venham ter comprometimento com o Senhor. Ló viu com seu espelho Abraão, mas Ló não agia como agia Abraão. Tão poucos vemos em Ló, ele não buscava a Deus. Ele só queria fazer as suas vontades, ele só queria fazer os seus prazeres, ele só queria fazer os seus deleitos. Ele não buscava a Deus como seu tio buscava. E se não fosse pela intercessão de Abraão, se não fosse pela intercessão do seu tio, Ló seria consumado em Sodoma e Gomorra, como foi todo aquele povo. Está lá em Gênesis capítulo 18. Já quero abrir um parênteses para você, pai, mãe e filhos. Há um poder imensurável de intercessão. Você precisa interceder pelo seu marido, você precisa interceder pela tua casa, você precisa interceder pelos seus filhos. Nós não podemos permitir que os nossos filhos se percam neste mundo. Você não pode se permitir que o seu filho, que a sua esposa, que o seu marido se esfrie na presença do Senhor. Se você olhar quantas pessoas estão se esfriando na presença do Senhor, quantas pessoas estão se comportando morna na presença do Senhor. Deus não nos chamou para ser morno, Deus não nos chamou para ser frio. Deus chamou você, nós, para sermos fervorosos na presença dEle. Os nossos filhos, os nossos amigos, parentes precisam ver em nós pessoas fervorosas pelo Senhor. E se não fosse a intercessão de Abraão, Ló seria consumido junto com aquela cidade pecaminosa, junto com aquela cidade imunda, onde funcionava qualquer imundícia que você há de ver neste mundo que está acontecendo hoje, acontecia em Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 13 mostra que ele seguia Abraão, e com ele se tornou rico. Por ele seguir Abraão, ele se tornou rico, se tornou próspero, mas toda a sua vida, em nenhum momento você vai ver Ló erguendo um altar para o Senhor. Eu já abro um parente aqui, você precisa construir altar para o Senhor, você precisa construir uma vida de oração para o Senhor. Se você não quer que a sua família pereça, você precisa construir altar para o Senhor. Ló não construía altar, Ló não invocava o Senhor como invocava o seu tio Abraão. Um dia houve uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, e por causa dessa contenda eles tiveram que se separar. Por causa dessa contenda precisou Abraão ir para um lado e Ló ir para outro. Ló precisou deixar Abraão. Ló escolheu antes dele ir, ele escolheu para ir para as campinas. Olha como Ló era uma pessoa egocêntrica. Pessoa egocêntrica só preocupa com o seu eu. Pessoa egocêntrica só preocupa com o seu bem-estar. Pessoa egocêntrica, ela não preocupa com o bem-estar do irmão, com o bem-estar do vizinho. Não, ele quer, se ele está bom para ele, que se dane os outros. Assim era Ló. Nós não precisamos, as nossas famílias não podem ser egocêntricas. Ló era egocêntrico, Ló só queria ir aonde ele desejava. Se Deus mandava, eu quero que você vá ali naquela casa, fazer uma casa de paz. Mas o egocêntrico não permitia Ló ir, porque Ló queria ir para onde ele só se sentia bem. E Ló então, por causa disso, ele falou: olha, eu vou escolher a campina, porque lá está mato verdejantes, então eu vou para a campina, Abraão. Você vai para o outro lado. Olha, uma pessoa egocêntrica, nem se preocupa, seu tio era velho, seu tio já tinha uma idade avançada, mas Abraão não se preocupou, Ló não se preocupou com a idade do seu tio.
Ló não se preocupou em querer beneficiar o seu tio, em querer honrá-lo, o seu tio, por ser mais velho, porque é assim de costume. Eu fui educado assim: deixa as pessoas mais velhas primeiro, depois vai os mais novos. Mas Ló já nos mostra o que é ser uma pessoa egocêntrica. Primeiro eu, depois você, tio. Primeiro a mim, depois você, tio. Primeiro a mim, depois você, tio. Eu quero dizer, para você ganhar o seu pai, para você ganhar a sua mãe, para você ganhar o seu marido, ganhar a sua família para Jesus, você precisa quebrar o eu. Muitas vezes vai precisar ter muita renúncia de nós mesmos, vai precisar renunciar muito de nós mesmos para agradar a eles, para poder tentar ganhar eles para Jesus. Agradar no sentido que vem agradar a Deus primeiro. Ló era egocêntrico. Quantos cristãos são egocêntricos, interessados só em si próprio? Não está preocupado com o reino, não está preocupado com ciclano e nem com bretano. Só está preocupado com seus interesses, com seus afazeres, com seu orgulho. Ló era assim. Ló não preocupava se o irmão estava bem, se o seu tio ia se dar bem lá. Não. Infelizmente, o egocentrismo tem levado muitas famílias para distante do propósito de Deus. Quantas pessoas egocêntricas não aceitam nem mais o evangelho? Não acha que o que pregamos hoje está tudo fora do contexto? Quantas pessoas egocêntricas estudam tanta Bíblia, de vez em se tornar uma pessoa apta para o Senhor usá-lo poderosamente, mas o seu egocentrismo faz ele ser cheio de si e não se rende ao Espírito Santo que quer nos ensinar. E Ló era muito egocêntrico, e por causa do egocêntrico, olha, chegou o leite, eita, glória a Deus. Bem que a Bíblia fala, né? Se não saber pedir, né? Glória a Deus, Deus abençoe grandemente, aleluia, glória a Deus. Obrigado, meus amados. Então, infelizmente, o egocentrismo tem tirado muitas famílias distante do propósito de Deus. Ló não importou com seu tio, já idoso, muito menos em saber qual era a vontade de Deus. Para o fim do caminho ele escolheu, levou a Sodoma e Gomorra, um lugar onde homens eram más e grandes pecadores contra o Senhor. E ali Ló passou a morar. A Bíblia fala, né? Diga com quem andas, que eu direis quem és. E naquela cidade dali, Ló não foi luz naquela cidade. Ló não foi o sal para aquela cidade. Não, Ló quase se corrompeu no meio daquela cidade. Ló se acostumou com aquele estilo de vida. Ló se acostumou, Ló se achou normal. É normal. É normal o que está acontecendo ali. Homem ter 3 mulheres é normal. Estar ali um sexo fora do casamento é normal. Homem com homem é normal. Mulher com mulher é normal. Estava tudo parecendo normal ali. Ló se adaptou, se acostumou. Está querendo, o mundo quer nos plantar algo que é anormal para Deus se tornar normal no meio cristão. Se é contra a palavra de Deus, meus amados, não é normal. Se é contra o que a Bíblia nos ensina, não é normal. E Ló se acostumou com aquela cidade. Ló se acostumou com o costume daquela cidade. Ló se acostumou com o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, e se tornar uma imensa maldade de perversidade. Era uma cidade perversa, era uma cidade cruel. Resultado, mesmo tendo mantido Ló num certo momento, mesmo no meio daquela crueldade, ele manteve as suas filhas virgens. Mas teve um período ali que ele estava correndo perigo. Ele ofereceu as suas filhas. Ele colocou as filhas num constrangimento de poder, não, vocês deitem com as minhas filhas e fica tudo bem. Depois você estuda a vida de Ló. Estou fazendo um resumo aqui para nós ganharmos tempo. Olha o constrangimento que Ló levou as suas filhas. Expôs uma situação tão constrangedora. Isso tudo nos mostra que Ló não só afetou, a sua escolha não só afetou a ele, como afetou toda a sua família. Eu já quero abrir um parênteses para nós aqui nesta noite. Se nós não negarmos a nós mesmos, corremos sério risco de comprometer toda a nossa família. Eu não sei o que você precisa negar, mas se nós não negarmos a nós mesmos,
corremos risco de comprometer toda a nossa família. Pra você ter ideia, os futuros genros de Ló, quando Ló foi falar para eles: olha, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, nós precisamos sair daqui. Os futuros genros, porque as filhas dele namoravam, não acreditou em Ló. Achou que ele estava: você está brincando conosco, você está tirando sarro na nossa cara, você está com piadinha conosco. Como que vai destruir a cidade? Como a cidade vai acabar? Pensaram que Ló estava brincando. Sabe o que isso nos revela? Que a palavra que Ló falava não era levada a sério. Que situação lamentável, né? Quando um crente não é levado a sério com as suas palavras. Que situação lamentável quando um cristão fala algo dos céus e a sua palavra não é levada a sério. Porque os genros não levou Ló a sério? Eu tenho certeza que não tinha um bom testemunho. Famílias, vocês precisam ter um bom testemunho. Seus vizinhos precisam ver em vocês pessoas diferentes. Seus parentes precisam ver em vocês pessoas diferentes. Seu marido que ainda não é convertido, ele precisa ver em você uma mulher diferente. Filhos, o papai e a mamãe precisam ver em vocês pessoas diferentes. Pessoas que estão vindo para a igreja não apenas para assistir um culto. Pessoas que estão vindo na igreja não apenas para sair se refugiar das suas casas para encontrar abrigo, não. Vocês têm que sentir o Espírito Santo de Deus mudar a vida de vocês. Vocês têm que permitir o Espírito Santo de Deus mudar. E a palavra de vocês precisa começar a ter peso. Mas só vai ter peso se realmente nós estivermos testemunhando verdadeiramente com aquilo que o céu quer para nossas vidas. Ló tentou testemunhar para os genros que eles iam morrer se não fosse com eles. Os genros não acreditaram. Eu te pergunto, você responde para você mesmo: sua palavra tem crédito quando você fala das coisas de Deus? Suas palavras têm tido crédito? As pessoas do seu convívio têm visto Cristo em você? Seus familiares têm visto Cristo em você? Você tem sido verdadeiramente uma carta aberta de Deus para as pessoas? E ao serem levados para fora daquela cidade, mesmo puxado pelas mãos, Ló apresentou-se uma resistência ao sair, dizendo: não, assim não, eu não quero sair desta forma. E os anjos o advertiu: tudo bem, podem sair, mas não olhem para trás. Fujam do monte, a fim de que não pereçam. Foi dado um recado: não olhe para trás. Glória a Deus, está num ponto bom, não nem queimou minha boca. Obrigado. Não olhe para trás. E a Bíblia vai dizer: quanto vale a tua família? Quando fala para você não voltar para onde Deus te tirou, para você não cometer um pecado que desagrada a Deus, e você voltar para trás. Quanto vale a sua família? E a Bíblia vai dizer então que Ló, a sua esposa, não dá ouvido, e ela simplesmente olha para trás. Ela olha para onde o seu coração estava aprisionado, porque o coração dela estava aprisionado em Sodoma e Gomorra. Por que ela foi olhar para trás? Ela estava com a esposa, com o marido, com Ló, estava com as suas filhas, ela estava com a sua maior herança, a sua família. Igreja, não tem herança maior do que a sua família. Hoje eu recebi várias mensagens: pastor, não vou conseguir estar no culto, minha esposa não está bem, vou ficar para cuidar dela. Pastor, não vou vir no culto, minha esposa não está bem, preciso cuidar dela. Se for verdade, está de parabéns, porque o primeiro tópico, você tem que cuidar da tua família. Parabéns, cuide da sua família, cuide da tua família. Então é importante. E a esposa de Ló olha para trás, então ela não deu valor que ela tinha do lado. Dê valor à tua família, dê valor ao teu pai, dê valor à tua mãe, honre eles, honre. Como eu tenho te ensinado para vocês, começa a pedir bênção para o pai, começa a pedir bênção para a mãe.
Mas eu não tenho esse costume. Na hora de nós voltarmos, vocês gastaram os costumes. Talvez, pai, ele não tenha, meu pai e minha mãe não têm o poder de me abençoar. Mas no nome de Jesus, vai começando a quebrar paradigmas. E Ló, a esposa de Ló não deu valor para a família. Quantos homens não dão valor para as esposas, vivem uma vida em adultério, vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de engano. Quantas esposas, a mesma coisa. E quantos filhos não têm honrado pai e mãe? Quantos filhos não têm dado valor ao papai e à mamãe? Sai de casa, nem avisa para onde vai, não faz nem questão de avisar. O que custa avisar, deixar ciente onde você está indo? Não vai te diminuir, e muitos filhos não têm este costume. Quanto vale a tua família? Quanto vale os seus pais? Quanto vale? Eu queria muito ter meus pais aqui. Como que eu gostaria de ter? Como que eu gostaria? Não tenho mais. Deus levou eles embora. Você não sabe noção como faz falta poder olhar para sua mãe, aquela pelinha que elas tinham idoso, e falar: mamãe, como a senhora está? Eu vinha conversar, graças a Deus, quando minha mãe estava viva, eu sempre fiz de tudo para minha mãe. De tudo. Eu não tenho remorso nenhum. Tudo que eu pude fazer por ela em vida, eu fiz. Tanto pela minha mãe como pelo meu pai. E você que tem a sua mãe vivos, honra eles. Honre. Honre. Não fala honrar com presente. Não precisa honrar com presente. Honra com amor. Honra com respeito. Honra com carinho. Honre. Não importa como eles foram. Não importa como eles foram. O importante é como eles são hoje. E quer mudar? Olha, tendo uma coisa: contra o amor não tem arma que cai por terra. Não tem arma que não cai por terra contra o amor. Ame a sua família. Valorize a sua família. Ame com todas as forças. A mulher de Ló não amou a sua família. A mulher de Ló, ela olha para trás. Ela não dá ouvido, e que a Bíblia vai dizer então, porque o seu coração estava pegado, ela se tornou uma estátua de sal. A esposa de Ló tinha tudo que era mais precioso na sua vida. Tinha de tudo que era mais precioso. Era o seu marido, as suas filhas, porém resolveu olhar para trás. De onde o Senhor estava lhe tirando. Eu quero abrir um parênteses aqui com muito amor e carinho. Não volte para onde o Senhor te tirou. Não volte de onde o Senhor te tirou. Entenda, no nome de Jesus, existem ambientes que não é mais para você conviver. Existem ambientes que não é mais para você frequentar. Existem lugares, festas que não é mais para você festejar, viver. Existem lugares que não tem nada a ver mais com você, que não tem nada a ver mais com a tua família. E porque esse desejo de querer olhar para trás, voltar para trás. Nunca troque o certo pelo prazer momentâneo. Nunca troque a sua família por uma vida de solteiro. Se você já é casado, não tem como mais querer viver uma vida de solteiro. Você agora vive uma vida a dois, você agora tem uma família, não tem como. Se você é casado, não queira viver pelo seu interesse, do seu eu, mas sim pelo interesse de nós. É por interesse de nós. Não tem como você querer tomar as suas decisões próprias. Se você é casado, você não é assim, Francisco? Para tomar uma decisão, você não tem que conversar com a Antônia, ver que decisão melhor tomando. E assim a mesma coisa da Antônia com o Francisco, a mesma coisa somos nós que somos casados, um conversando com o outro, e ambos tomando a decisão juntos para agradar o reino. Então entenda, não queira viver pelo seu interesse do eu, mas sim pelo interesse do nós. Olhar para trás é desejar viver uma vida de erro, do pecado,
Olhar para trás é querer resgatar o vício. Olhar para trás é querer resgatar o adultério. Olhar para trás é querer resgatar o engano, a mentira. Olhar para trás é querer resgatar os prazeres carnais. Olhar para trás é parar de dar valor à tua família. No nome de Jesus, não olhe para trás. Para de viver um egocentrismo, tudo voltado em si, tudo voltado para si. Para de querer frequentar festas mundanas, onde Deus não se faz presente. Olhar para trás é abrir mão da tua família. Não olhe para trás em prol da tua família, que você que está aqui já é 100% convertido em Cristo Jesus. 100% nós nunca somos, né? Mas 99,9%. Você que já aceitou Jesus, não queira olhar para trás, não queira voltar para onde o Senhor te tirou. Não olhe para trás. Tua família clama por você. Tua família clama. Talvez você não consiga enxergar, mas no mundo espiritual a tua família está clamando. No mundo espiritual, o teu pai, a tua mãe que ainda não é convertido, os seus irmãos, os seus filhos ainda que não é convertido, está clamando. No mundo espiritual a alma dele está clamando por socorro. E você tem o poder de interceder por eles e tirar eles do lamaçal do inferno. É você. E se você não interceder, se você não clamar por eles, não queira chorar depois do caixão e falar: eu devia ter feito mais. Faz agora quando está em vida. Faz agora quando está em vida. Não olhe para trás. E a menção desse fato se tornou um sinal de vergonha e advertência para aquela geração. E a Bíblia vai dizer então que depois, num certo momento, que Ló, para que não pudesse acabar a descendência de Ló, sabe o que as duas filhas deles fizeram? Embriagou eles, para que não pudesse acabar a geração. Decidiu embriagar e cometeram um incesto. As próprias filhas se deitaram com o pai. Por embriagar, cometeram incesto, que para dar continuidade à sua descendência, mais uma vez tomando atitude que não agradava a Deus. Sabe o que isso nos revela nesta noite? O quanto Ló não conseguiu colocar nas suas filhas algum princípio divino quanto ao modo de viver da forma que agrada a Deus. Ló não foi um homem prudente, Ló não foi um homem sábio. Ele não colocou temor nos filhos, por não serem instruídos nos caminhos do Senhor, não tiveram temor a Deus. As próprias filhas embriagaram o pai para se deitar com ele, para dar continuidade à sua descendência, tomando uma atitude errada. Pais que estão aqui nessa noite, você que vai me assistir, pai, acho que eu estava de óculos, ao costume. Vocês que estão aqui nessa noite, ou você que vai me assistir, pai, eu não sei se você está interessado em deixar uma grande herança para os seus filhos, mas a maior herança que você pode deixar é Jesus enraizado no coração deles. A maior herança que você pode deixar para um filho é Jesus enraizado no coração deles. Eles têm temor a Deus, têm temor de pecar, saber se vai fazer algo errado que desagrada a Deus, eles não fazem, porque querem agradar ao Pai, não quer agradar o homem, mas quer agradar ao Pai. A falta de um pai posicionado em Deus levou uma família à destruição. A falta de pais posicionado leva a família à destruição. Pai, a sua família é o seu bem maior, a sua família é a sua maior herança. Deixa Jesus encravado no coração deles. E o resultado desse incesto, sabe o que aconteceu? Formou duas gerações. Surgiram dois povos. Depois você estuda lá a história de Ló, para você não ficar nas minhas palavras, ver se o pastor está pregando aqui é verdade. Estuda a vida de Ló. Formou dois povos, os amonitas e os moabitas, que se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. Sabe o que aconteceu com esses dois povos?
Olha uma ideia errada, não adianta. Tomar atitudes erradas, que não agrada a Deus, você sempre vai quebrar a cara no final. Não é praga, é sementes mal plantadas. Se você não planta boa semente, você vai colher coisas ruins no final. Se você não plantar semente direcionada por Deus, com certeza as consequências não vão ser boas. Falo de experiência própria, eu já plantei várias sementes ruins e rachei com a cara no pó. Então o que é o conselho? Começa a melhorar as tuas sementes. E aquelas filhas plantaram sementes ruins, criaram dois povos, os amonitas e os amonitas. Deixa eu ver se eu lembro o nome deles aqui. E os moabitas, os amonitas e os moabitas, que entraram, eram inimigos número 1 do povo de Deus. Sabe o que aconteceu com esses dois povos? Foram exilados. Está lá em Sinfonias 2:9. Todos esses povos foram destruídos, foram reduzidos ao pó. Adiantou tomar uma atitude errada? Acabar a descendência de Ló. Toda escolha e toda decisão tem uma consequência. Por isso nós precisamos tomar decisões, escolhas pautada na palavra de Deus, pautada no que o céu deseja para mim, para você, não por aquilo que sentimos. Às vezes nós tomamos decisões por sentimentos. Os nossos sentimentos são enganosos. Sentimento nosso é enganoso. Não tome decisão por sentimentos. Não, no nome de Jesus, toma decisões pautadas na palavra. Toma decisões que o céu quer para você, que o céu quer para a tua família. E eu te pergunto, quanto vale a tua família? Precisamos também contabilizar as consequências das nossas escolhas. Por isso, ore antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão, ore antes. Pois se nós não negarmos a nós mesmos, poderemos pôr risco em toda a nossa família. É necessário negar nós mesmos. Só Deus sabe o quanto que a pastora precisou negar ela mesma, para que as nossas famílias não perecessem. Hoje nossa família são todas do altar, mas só Deus sabe o preço que ela pagou, para que pudesse ter toda a família no altar. Comece a declarar a tua família do altar. Comece a declarar, a tua família não é do terreiro da macumba. Comece a declarar, a tua família não é da religiosidade. Comece a declarar, a tua família é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor da tua família não será Maomé. O Senhor da sua família não será os Exus da vida. O Senhor da sua família será Jesus Cristo de Nazaré. Ele será o Senhor da tua família. O Senhor da tua família não será a idolatria. O Senhor da tua família será Jesus de Nazaré. Não podemos nos acostumar com as coisas deste mundo. Não, no nome de Jesus. Não costuma com as práticas deste mundo. Faça parte da tua família. Começa, você que tem filho pequeno, papai e mamãe, começa a ver o que seus filhos estão vendo no celular. Começa a policiar o que eles estão vendo no celular. Não sei se você sabe, há um aplicativo no celular que abaixa no celular. Eles ensinam as crianças a se mutilar. Eles ensinam as crianças a se cortar. Eles ensinam as crianças a fazer sacrifício vivo, a matar animais, a judiar de animais. Está aí, solta, rodando a solta. Vigie seus filhos. Não deixe o mundo entrar na vida dos seus filhos. Vigie, cuide dos seus filhos. Não permita o mundo entrar na vida dos seus filhos. Vigie com quem anda. Vigia para onde vai. Vigia para onde vai, com quem vai. Vigie. O mundo está mal. E o mundo quer destruir os nossos príncipes, as nossas princesas. Cuide da tua família, cuide dos seus, são heranças. Nossos filhos são heranças do Senhor. Não podemos nos acostumar com as coisas do mundo e permitir que as práticas mundanas façam parte da nossa família, pois elas podem se tornar um tropeço na hora de querer fugir das tentações. Precisamos correr para a igreja. O melhor lugar
para educar a família é na igreja. Por isso que é uma briga, por isso que o mundo bate sem dó na igreja, por isso que o mundo, as pessoas estão batendo sem dó na igreja, por isso que estão querendo tentar arrancar as igrejas, porque não quer que as famílias se assentem como você está sentado hoje para ouvir a palavra de Deus. Por isso que o mundo bate sem dó, falando que não há necessidade de igreja abrir. Por isso que o mundo bate sem dó, querendo fechar as portas da igreja, porque hoje ainda a igreja é a resistência desse mundo imundo, dessa Sodoma e Gomorra que está transformando este mundo. Por isso nós temos que bater de frente. Se é errado e ponto. Se é pecado e ponto. E que o Senhor nos ensina a cuidar e a ensinar as pessoas a andar no caminho certo. Amar sim, mas não ser aceitável com o erro. Ame todos, é nosso dever e obrigação amar todos, mas ensinar o que é pecado e ponto. Ponto. Não tem como salvar toda a nossa família longe da igreja. Não tem como, irmãos. Não tem como salvar a sua família longe da igreja. Não tem como, filha, educar essas lindas princesas longe da igreja. Não tem como. Por isso que o inimigo fica colocando esfriamento espiritual, uma frieza espiritual. Por isso que o inimigo fica colocando na nossa mente 24 horas, não vamos hoje não, deixa para lá, outro vamos. Por isso que o inimigo fica até diminuindo as nossas frequências de culto, porque ele não quer que você seja incendiado, que você seja fervoroso para salvar as famílias que estão perecendo lá fora. Eu tenho certeza que há parente seu perecendo lá fora, há parente seu em Passos Largos para o inferno, e a nossa intercessão pode mudar isso. Sabe por que você está aqui? Porque um dia alguém intercedeu por você. A nossa intercessão muda a história, como a intercessão de Abraão mudou a história de Ló. E a família de Ló foi totalmente destruída, porque Ló não se posicionou diante de Deus. Ló não tinha uma vida de altar. Ló queria altar, mas não tinha vida de altar. O Senhor nos chama eu, você, nós, para termos uma vida de altar. Vida de altar, como ministrava ministrações para trás, é uma vida de sacrifício para Ele. Sacrifício para Ele. E parabéns para vocês que estão aqui hoje. Enfrentou este frio, um frio gostoso para estar em casa quentinho, mas fizeram uma oferta sacrifício para buscar e adorar a Ele. Com certeza vocês agradou o coração do Pai. E você que não pôde vir, que o Senhor ministra cura sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus. É preciso envolver com a igreja. É preciso se envolver com o seu melhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Vou ler junto com você. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a sua justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas, conversas vãs, conversas tolas. E conversas tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Sabe qual é o maior desejo de Satanás? É fazer contenda entre famílias da igreja. Porque fazendo contenda entre as famílias da igreja, um fica bravo com o outro, ciclano fica bravo com fulano, fica bravo com fulano, e de repente vão embora. É resultado, aí cada um para um canto, outro para outro canto, e por ver, corre até sérios riscos de ninguém mais ficar firme na presença do Senhor. Sejam sábios, para com as contendas, para com conversinhas. Eu estou assim agora, a pessoa vem conversar comigo, vem falar de Ciclano ou de Bertrano, eu falo, ó, para por aí. Você quer falar de você? Vamos falar nós dois. Se Ciclano e Bertrano estiver aqui, só fala quando estiver aqui. Corta. Não aceite falar do irmão, não aceite falar da irmã, não aceite falar da família tal, da família de tal. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Para com essas contendas, para com essas conversinhas.
O Senhor chamou nós é para povoar os céus, é para saquear o inferno e povoar os céus. Continuando, evite ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim, tem servo do Senhor aqui? Tem servos do Senhor aqui? Então essa palavra é para você, ó, servo do Senhor, e para mim. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar. O que está escrito ali? Volta, filho. No finalzinho, precisa o quê? Precisa o quê? Tenha paciência com o irmão. Eu sei que às vezes dá vontade, ser sincero, dá vontade. Ah, Jesus, meu Deus, às vezes dá vontade de pegar a Tainá assim, ó, pá. Mas a gente não faz. Porque a Bíblia ensina a ser paciente. Próximo. Deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança, aos que são contra, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os conhecimento da verdade. Qual é a verdade, igreja? Aqui está a verdade. Por isso que o Congresso quer tirar algumas coisas da verdade. Por isso que o Congresso, algumas pessoas querem arrancar as verdades, que nós não podemos pregar mais algumas coisas que eu tenho vontade de falar, mas não posso. Por isso que nós não podemos, eles querem arrancar, mas a Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar um tio das minhas palavras. Nós estamos vivendo hoje como foi na época do dilúvio. Nós estamos vivendo hoje como foi na época de Sodoma e Gomorra. A minha pergunta é: quanto vale a tua família, para você não permitir que a tua família se suje em Sodoma e Gomorra, não se suja neste mundo? Quanto vale a tua família? Sabe, igreja, precisamos nos consagrar ao Senhor, invocar o seu nome, não somente ficar perto de quem está incendiado por Ele, mas temos que manter a sua presença constantemente em nós. Precisamos buscar o desejo de fazer a vontade de Deus. A minha pergunta, responde para você mesmo. Meu óculos quebrou, estou enxergando um monte de pouquinho pessoas aí. Responde para você mesmo. Sabe que você está no centro da vontade de Deus? Sabe qual é o maior desejo do Pai? Que toda a sua família se renda a Ele. Que toda a sua família se renda a Ele. Que toda a sua família seja poupada da destruição e da vergonha. Diz assim: eu posso ser útil ao Senhor. Que o Senhor Jesus nessa noite tenha misericórdia de nós. Perdão, eu achei que eu não ia conseguir pregar hoje. Eu estou com uma tosse que só Jesus, pela misericórdia. Tossindo, com dor de cabeça, um pouquinho de resfriado. Passei mal hoje a noite, o dia inteiro. Eu não vou conseguir pregar. Mas pela graça nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor. Só estou tossindo agora. Eu não sei como vou sair daqui na hora de ir embora. Mas pela graça do Senhor nós estamos aqui. Porque esse é chamado. Chamado até no meio da dor. A gente está aqui, ó. Porque Ele, por Ele e para Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você e de nós. E não permita que a nossa casa seja como foi a casa de Ló. Que possamos olhar para Noé e que as nossas palavras possam ter força ao ponto de que toda a família de Noé entrou na arca. A arca representa a igreja. Eu quero já declarar: nenhum dos seus vão se escapar da arca de Cristo. No nome de Jesus, nenhum dos seus. Para nós orarmos, eu quero terminar declarando: você e sua casa vão servir a Jesus. Você e o seu lar. Quero já declarar o seu lar. Eu não sei como está a tua casa hoje. Eu não sei como se encontra o teu lar, mas eu quero declarar: o seu lar é um pedacinho do céu nessa terra.
A sua família é um pedacinho do céu, nossa terra. Eu já quero declarar no nome de Jesus: vão cessar as contendas, vão cessar a desavença, vai ser cancelada todas as brigas no nome de Jesus. E onde todos, se houver alguém na tua casa que está num esfriamento espiritual, eu quero declarar que na hora que nós estivermos orando, eles serão aquecidos nessa noite, em nome de Jesus. E que ninguém da sua casa se perca pelo caminho, como foi com a família de Ló. Se você pode, se coloque de pé. Vamos falar com Deus. Vamos orar pela tua família. Você que está do lado da tua família aí agora. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você está aí do outro lado. Olhe para a tua família agora. Declare: você e sua casa servirão ao Senhor. Deus hoje vai aquecer você, e Deus vai fazer você orar muito mais ainda pela tua família. Deus abençoe você. É momento agora.